E aí galera, hoje começando clássico versus clássico. Uma nova proposta para analisar dois grandes filmes do cinema clássico. Então, quem vai no ringue hoje é Nosferatu, de 1922, dirigido por F. W. Murnau, e Drácula, de 1931, dirigido por Todd Browning. Então, o que eu estou querendo agora? Analisar alguns filmes, alguns clássicos que estão interligados de alguma forma, tanto na parte da produção quanto na parte da narrativa. Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer umas notas de produção. O filme Nosferatu foi produzido pela Prana Filme, que era uma produtora feita por ocultistas. Eles não tinham os direitos do romance Drácula, então tiveram que falar para o roteirista, o Henrik Galeen, para trocar o nome de personagens e locais. E o filme Drácula, de 31, foi feito pela Universal, e a Universal estava sendo um grande estúdio de filmes de terror na época. Já tinha alguns clássicos, desde o Corcunda de Notre Dame, de 1923, e aí eles estavam dominando esse gênero. Eles tinham os direitos, e o filme foi baseado numa peça que foi baseada no livro, então tem algumas alterações ali. Eu não vou entrar muito no quesito de como é o livro do Drácula, porque vocês vão acompanhar no meio da minha análise, e também é uma história muito famosa, então vamos lá para o primeiro critério: ambientação. Em Nosferatu, esse quesito é um pouco prejudicado por causa da tecnologia da época. Algumas cenas eram para ser noturnas, mas quando você assiste o filme não dão muito essa impressão, como por exemplo na chegada ao castelo de Orlok. Já em Drácula, toda a sequência da chegada, e nesse caso é o Renfield em vez do Harker, como no livro, é muito bem feita, é muito bem ambientada. Você realmente sente que aquilo lá é um filme de terror. Desde o castelo até a vila. Tudo bem que tem morcegos numa cena em que, obviamente, eles são puxados por pessoas com um barbante ou um fio. Enfim. Locações. Nosferatu compensa a questão da ambientação com a questão da locação. Ele usa a cidade de Wismar para algumas cenas, como a do carregamento de caixões. Utilizam também a cidade de Luxemburgo, Rostock e o castelo de Orava, na Eslováquia. Isso torna muito crível o filme. Drácula foi feito em estúdio. Tem poucas cenas externas, mas as internas, como o castelo, o teatro, onde o Drácula conhece os outros personagens, e o sanatório, são bem feitos. Aqui agora o primeiro grande critério: direção. Murnau é um dos grandes do cinema mudo. Contando com Fritz Arno na direção de fotografia, que entre outros filmes ele também fotografou A Morte Cansada e Sombras, os dois criaram cenas assim icônicas, que até mesmo quem não viu o filme conhece essas cenas, como por exemplo a cena do Nosferatu levantando do caixão, ou ele andando na matança do navio, ou a cena em que o vampiro está prestes a atacar a Ellen. No começo do Drácula, você assiste o filme e você acha que está tudo certo. A direção do Todd realmente é muito boa. Ele vinha do cinema mudo depois de grandes clássicos como O Monstro do Circo. Mas ele não gostava tanto do cinema falado. Então, é meio que ele sabotou um pouco a produção. Segundo relatos, em algumas cenas, ele nem estava lá. E o grande fotógrafo, o Karl Freud, precisava se virar. E obviamente tinha cenas que não tinha ninguém lá dirigindo. Ou vão me dizer que esse papelão no meio da cena é proposital? Tem umas cenas que parecem filme mudo e tem umas montagens meio relaxadas e uns erros de continuidade. Como na cena em que o Renfield se rasteja para provavelmente atacar a enfermeira que está lá desmaiada, mas aí, quando vai acontecer alguma coisa, eles cortam a cena e depois ninguém comenta mais nada. Tá lá, aparece 10 minutos depois, tá lá a enfermeira lá, de boa ali, o Renfield está preso de novo. Então, fica meio esquisito o que aconteceu. Agora, a partir daqui eu vou dar um resumo e uma análise de cada bloco de narrativa dos dois filmes. Nosferatu tem um começo mais parecido com um livro. Hutter, que seria o Jonathan Harker, chegando na vila e depois indo para o castelo do Orlok, que no caso seria o Drácula. Então ali o nome dele é Orlok. As primeiras aparições de Orlok são tão icônicas que tem pôster delas de tudo quanto é canto. Aqui, construindo um clima interessante, você sabe do que se trata, mas você acha à primeira vista que o Conde é só um cara esquisitão relaxado.
tudo sem pressa. Então a primeira parte do filme é basicamente isso. É o Hutter chegando lá e conversando e olhando pro Nosferatu. Porra, você é um cara esquisito. Mas você nota que ele parece incomodado de dormir lá. Também, dormindo desse jeito, quem dorme desse jeito, né? Até depois de um tempo, quando ele nota que o Orlok não é o que parece, ele se torna um prisioneiro e tenta escapar, e acaba caindo da janela. Nessa primeira parte, o filme faz uma referência ao estilo epistolar do romance, em uma cena que o Hutter fica lendo umas cartas ali. E tem uma cena muito boa no momento em que Nosferatu, depois de ver o retrato de Ellen, vai atacar o Hutter em seu quarto. A cena intercala com Ellen despertando e tendo uma visão do ataque, trazendo uma força sobrenatural para a cena. Por outro lado, Drácula, logo no início de cara já fala, na primeira cena o cara já fala que tem um vampiro ali na região e lá é tudo meio amaldiçoado. Então já joga na tua cara do que se trata o negócio. A mão do Drácula saindo do caixão e pronto, já tá lá o Drácula. Interessante no filme que eles nunca mostram o Drácula saindo do caixão. Como eu disse antes, aqui o Renfield que vai procurar o Drácula no castelo. Mas a primeira aparição dele descendo as escadas também é bem icônica. Tem uma cena interessante quando ele sobe de volta as escadas e o Renfield está seguindo ele. E ele passa por uma enorme teia de aranha e Renfield não entende como ele fez isso. Um aspecto, fica uma coisa bem estranha, né? Você tem um estranhamento nessa cena. As noivas do Drácula são apresentadas aqui, mas elas não fazem muita coisa. Essa primeira parte acaba com o Renfield ajudando o Conde a ir até a Inglaterra. É nesse fim de capítulo que começam uns problemas de direção do Todd. Tem uma cena estranha que o diretor não estava lá e o Carl apenas filmou o Renfield numa tomada esquisita. A cena da tempestade foi retirada de um outro filme e você percebe a velocidade do que está na tempestade com o filme normal é bem diferente, é bem do estilo do cinema mudo, então fica bem distinto. Nosferatu retira praticamente todos os coadjuvantes célebres do romance, tipo o Arthur ou o Quincy. Van Helsing é substituído por um professor. Os equivalentes do Dr. Seward e Lucy são reduzidos a pontas. A história explora um lado diferente e agrega uma peste causada por uns ratos vindos com o Nosferatu e tem uma equipe que vai investigar o acontecimento. Depois, a trama é resumida em Hutter voltar e retomar sua vida com Ellen e o Nosferatu tentar chegar na sua vítima. Essa chegada é um dos finais mais emblemáticos do cinema, onde pela primeira vez um vampiro é morto pela luz. O que vai de encontro com toda a proposta de um filme de sombras e escuridão, o personagem ser morto por uma luz cegante invasora na tela. A partir desse momento, a proposta do Drácula é seguir a peça de teatro, que é um pouco parecida com o livro, mas tem algumas alterações, como por exemplo, o Drácula conhece a Mina, o Harker e a Lucy, todos numa única cena no teatro. O filme é bem padrão de Hollywood, agregando alguns personagens, tipo agregando alguns personagens cômicos. Segue alguns erros costumeiros. Olha o papelão aí de novo. Mas o caso de Renfield ser estudado, a morte da Lucy e os outros acontecimentos importantes seguem mais ou menos a história original. A cena que o Van Helsing começa a investigar o Conde e tenta fazê-lo olhar para um espelho é muito boa. O final é parecido com o livro, só que em vez de Quincy matar o Drácula, quem mata é o Van Helsing. Mas o final é meio uma forma bem anticlimática. Você não vê a morte do Drácula, você ouve apenas um gemido, porque a ação muda para o hacker procurando a mina. E isso porque a gente ouve hoje em dia, porque na época não tinha esse gemido. E em alguns lugares o filme foi exibido mudo. Bem, depois que eu fiz esse pequeno resumo dos dois filmes, eu vou agora falar das atuações. Obviamente é difícil você comparar a atuação de um filme mudo com um filme falado, ainda mais daquela época. Mas vamos tentar então pelo menos ver se eles fizeram uma boa caracterização dos personagens. Começando pela Mina, que na versão alemã é Ellen. A que faz a Mina é a Ellie Chandler. Ela é bem fraca, e o papel de Mina por vezes já é bem inglório. Aqui, ela é a vítima da história. A história não centra tanto nela. Já em Nosferatu, Ellen é interpretada pela atriz Greta Schroeder. Ela aparece pouco nos primeiros 25 minutos e depois vai aparecendo mesmo só na cena em que Hutter é atacado. Ela divide com o Nosferatu uma espécie de elo psíquico,
deixando a cena bem perturbadora. A montagem ajuda bastante nesse momento. Ela também é mais participativa. E no final das contas, ela que acaba fazendo uma espécie de sacrifício final. Como eu disse, o Van Helsing não existe em Nosferatu, sendo substituído pelo Professor Bulwer, uma presença apenas ok. Em Drácula, o Van Helsing é fundamental como no livro, e é vivido pelo ator Edward Van Sloan. E muito bem por sinal, ele é o que se espera de um Van Helsing. Gustav Wangenheim é o Hutter. Apesar do exagero proposital do expressionismo, eu acredito que ele segure bem o filme. A gente se interessa pelo medo dele. Já o hacker do Drácula não tem muito ao que fazer. Como a primeira parte do romance é centrado nele, aqui desaparece. E ele é só o cara que não quer que sua mulher se engraçando com um vampiro por aí. Knock é o equivalente ao Renfield. O ator é bem repugnante e nos traz uma visão de sujeira, tipo o Danny DeVito no Batman Retorno. Mas não tem muita profundidade. É difícil compará-lo ao Dwayne Fry, que faz o Renfield na versão do Drácula. Ele faz uma caracterização muito boa e a gente sente que ele é um homem bem perturbado. Uma loucura que complementa bem com a presença soturna do Drácula. Agora a luta de cachorro grande. Max Schreck e Bela Lugosi. Acho que os dois fizeram seus papéis de formas icônicas e bem distintas. Max Schreck fez sua própria maquiagem. Ele traz um ser bestial e estranho. É uma criatura assustadora, uma caracterização realmente macabra até nos dias de hoje. Bela Lugosi eu nem acredito que seja o melhor Drácula. Ele foi a 9ª escolha. Teve o Paul Mooney, teve o John Ray também. Mas eu acho que ele faz um bom Drácula. Eu acho que até o sotaque dele ajuda muito na caracterização do personagem. E a questão visual dele também é icônica. Quando você pensa Drácula, você pensa exatamente na imagem que foi concebida para esse filme. Enfim, essas são as minhas avaliações finais e essas são as minhas notas. Eu tenho meu preferido, é o Nosferatu. Por uma pequena margem, né? E também quero dizer que a minha palavra não é final. Então eu quero perguntar para você, qual é o seu preferido? Drácula ou Nosferatu? Espero que vocês tenham gostado. Valeu!